Evangelho de Mateus, capítulo 9. Então, ele entrou no barco, passou para a outra margem e veio à sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em um leito. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Teus pecados são perdoados. Ao verem isso, alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema? Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele então disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este se levantou e foi para sua casa. Quando as multidões viram o que tinha acontecido com o paralítico, ficaram maravilhadas e glorificaram a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. E Jesus, saindo, viu um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Então, este se levantou e o seguiu. Estando Jesus na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E quando os fariseus viram, perguntaram aos seus discípulos: Por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e pecadores? Porém Jesus ouviu e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Vão aprender o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. Então, os discípulos de João vieram a ele e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: Podem, por acaso, os convidados do casamento andar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, quando o noivo lhes for tirado, e então jejuarão. E ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque tal remendo rasga a roupa, e o rompimento se torna pior. Nem põe vinho novo em odres velhos, pois senão os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe o vinho novo em odres novos, e ambos juntamente se conservam. Enquanto falava estas coisas, um chefe da sinagoga veio e se prostou-se diante dele, e disse: Minha filha, acabou de morrer agora, mas vem, e põe tua mão sobre ela, e ela viverá. Então, Jesus se levantou e o seguiu com seus discípulos. Porém, uma mulher enferma de um fluxo de sangue já há 12 anos veio por detrás dele e tocou a borda de sua roupa, porque dizia consigo mesma: Se eu somente tocar a roupa dele, serei curada. Jesus se virou e a viu. Então disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te sarou. E desde aquela hora a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores de flauta e a multidão que fazia alvoroço, disse: Saiam, porque a menina não está morta, mas sim dormindo. E todos começaram a rir dele. Mas quando a multidão saiu, ele entrou, pegou a mão dela e a menina se levantou. E esta notícia se espalhou por toda aquela região. E saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tem compaixão de nós, filho de Davi! E quando ele entrou em casa, os cegos vieram a ele. Jesus lhes perguntou: Credes que posso fazer isto? Eles lhe responderam: Sim, Senhor, nós cremos. Então tocou os olhos deles e disse: Seja feito conforme a fé de vocês. E os olhos deles se abriram. Então Jesus os advertiu severamente, dizendo: Cuidem para que ninguém saiba disso. Porém eles saíram e divulgaram a notícia acerca dele por toda aquela região.
Enquanto eles se retiravam, lhe trouxeram um homem mudo e endemoninhado. Quando o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Então, as multidões ficaram maravilhadas e disseram: Nunca se viu algo assim em Israel! Mas os fariseus diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus andava em todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. Quando ele viu as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: A colheita é grande, porém, os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores à sua colheita.